Em meio aos ecos do tempo, quando os homens ainda sussurravam às estrelas e ofereciam sangue aos céus, existiam deuses. Deuses que moldaram mundos, castigaram civilizações e trouxeram a chuva, o fogo, a morte e a vida. Mas onde estão eles agora? Onde estão os deuses que o tempo apagou? Nesta jornada entre as ruínas do esquecimento, vamos descobrir quem foram essas divindades esquecidas. Os senhores do mundo que caíram no silêncio. Prepare-se para mergulhar em mitos perdidos, nomes quase apagados e histórias que desafiam o tempo. Antes de começarmos a falar dos deuses esquecidos, precisamos entender algo essencial. A memória dos povos é frágil. Por mais que pareça impossível, até os deuses morrem, não no corpo, pois são eternos nos mitos, mas na lembrança dos homens. Ninurta, o guerreiro esquecido da Mesopotâmia. Nos tempos mais antigos, quando a Suméria florescia entre os rios Tigre e Eufrates, havia um deus chamado Ninurta. Ele era o senhor da guerra, da agricultura e da tempestade. Um deus de força e colheita, protetor das cidades e dos reis. Ele lutou contra o demônio Anzu, uma águia que roubou as tábuas do destino dos deuses. Essa batalha épica, tão antiga quanto os primeiros registros escritos da humanidade, hoje é praticamente desconhecida. Ninurta era venerado como filho de Enlil e símbolo de justiça, mas com o tempo foi sendo eclipsado por Marduk, outro deus guerreiro da Babilônia. E assim, o poderoso Ninurta se tornou apenas um nome em tabuletas de argila esquecidas em escavações. Ereshkigal, a rainha das sombras. Você já ouviu falar de Inanna ou Ishtar, deusa do amor e da guerra. Mas e sua irmã? Ereshkigal era a senhora do mundo inferior na mitologia suméria. Ela governava o reino dos mortos com severidade e mistério. Diferente do inferno cristão, o submundo sumério era um lugar sombrio, frio e sem retorno. Ereshkigal reinava lá com autoridade absoluta. Em um dos mitos mais antigos, Inanna desce até o submundo para confrontar Ereshkigal e morre. Ereshkigal era poderosa, temida, essencial, mas foi esquecida. Suas histórias foram soterradas pela popularidade de sua irmã. A rainha dos mortos hoje habita apenas os papiros e tabletes empoeirados da arqueologia. Ptah, o criador ofuscado do Egito. No Egito, todos conhecem Ra, o deus do sol, ou Osíris, o deus da vida após a morte. Mas poucos lembram de Ptah, um dos deuses mais antigos e fundamentais. Ptah era o criador. Ele moldou o mundo com o poder do pensamento e da palavra. Antes mesmo da luz de Ra nascer, Ptah já havia falado o mundo à existência. Em Mênfis, sua cidade-santuário, ele era o Deus Supremo. Mas com o tempo foi ofuscado pelos deuses mais populares, como Amon-Ra e Horus. Sua estátua de corpo mumificado, muitas vezes confundida com Osíris, hoje repousa no silêncio dos museus. Xiptotec, o Senhor Esfolado. Nas selvas e altitudes do México Antigo, um deus de aparência terrível era venerado com medo e reverência. Xiptotec, o Nosso Senhor, o Esfolado. Ele representava o renascimento, a fertilidade e o ciclo da vida, mas seu culto envolvia rituais sangrentos. Sacerdotes vestiam peles humanas esfoladas para representar a morte do velho e o surgimento do novo. Era um dos 4 deuses principais da cosmologia asteca, mas após a chegada dos espanhóis, seu culto foi erradicado brutalmente. Hoje seu nome sobrevive apenas em textos antropológicos. Um Deus que foi apagado não apenas da fé, mas da memória coletiva. Tezcatlipoca, o espelho fumegante. Outro deus asteca, Tezcatlipoca era o rival de Quetzalcóatl, um deus de múltiplos rostos, da noite, do céu estrelado, da feitiçaria, da guerra e do destino. Seu nome significa espelho fumegante, e ele carregava consigo um espelho de obsidiana, onde se podia ver o futuro e a própria destruição. Seus rituais eram intensos e envolviam sacrifícios e provações. Por séculos foi o deus central de diversas culturas mesoamericanas, mas a fama de Quetzalcóatl
acabou suprimindo sua imagem. Ele foi esquecido, como a fumaça que se dissipa no vento. Sabazios, o deus cavaleiro da Frígia. Na região da Frígia, onde hoje é a Turquia, existia um deus chamado Sabazios, um cavaleiro cósmico associado ao céu, aos mistérios da serpente e à fertilidade. Seu culto se espalhou por Roma e Grécia, sendo absorvido em rituais secretos e sincretismos com Dionísio e Mitra. Suas imagens frequentemente mostram uma mão com símbolos sagrados, uma mão que representa a bênção, mas cujo significado se perdeu. Hoje, Sabazios é praticamente desconhecido fora dos círculos de estudiosos. Um deus viajante que cruzou fronteiras, mas não resistiu ao tempo. Aruru, a deusa criadora suméria. Aruru, às vezes chamada Ninhursag ou Belet-Ili, foi uma das primeiras deusas criadoras da humanidade nos mitos mesopotâmicos. Foi ela quem moldou o homem do barro, segundo algumas versões da epopeia de Gilgamesh. Ela era uma deusa-mãe da terra fértil e da criação, mas foi sendo substituída por outras figuras femininas mais ligadas à guerra e ao amor, como Inanna. Com o tempo, seu nome desapareceu das histórias mais populares, a criadora da humanidade, esquecida por seus próprios filhos. Cibele, a mãe selvagem de todos os deuses. Cibele, ou Cibele, era uma deusa-mãe da Anatólia. Seu culto foi adotado por gregos e romanos, mas sempre com estranheza. Ela era intensa, indomável, associada a montanhas, bestas selvagens e rituais de automutilação. Seu culto envolvia transes, danças frenéticas e sacrifícios. Ela era a força selvagem da terra. Mas ao longo dos séculos, Cibele foi sendo domesticada, suavizada ou ignorada pelas religiões que exigiam ordem e hierarquia. Hoje sua presença é quase um eco, a grande mãe, silenciosa nas sombras do passado. Conclusão. Quando até os deuses são esquecidos. O que significa o esquecimento de um deus? Significa que seus mitos pararam de ser contados, que seus nomes deixaram de ser sussurrados nas preces, que seus altares viraram poeira. Mas hoje, ao trazermos esses nomes de volta, ao contarmos suas histórias aqui, estamos revivendo um pouco dessas divindades. Estamos soprando vida sobre cinzas milenares. Os deuses esquecidos não desapareceram por completo. Eles esperam, pacientemente, nas páginas dos livros antigos, nas escavações silenciosas, nas palavras que ecoam por vozes como a minha e a sua. Se essas histórias te tocaram, se você sente que há algo mais nas mitologias do mundo do que nos contaram, junte-se a nós. Este é o canal Entre Deuses e Homens, onde os mitos renascem, onde o passado fala. Inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem também ouve os sussurros dos antigos. Até o próximo mergulho no esquecido.